Agora chegou a hora de falarmos de saúde e de alimentação no nosso Saúde à Mesa. Saúde à Mesa. Oferecimento Espaço Natural, onde o açaí é do seu jeito. Vamos lá então receber aqui, tudo bom, doutora? Dá um beijinho. Doutora Alcione Altini, a nutricionista mais querida da televisão rondoniense, que vai falar hoje sobre as fibras. Eu já ouvi que as fibras são muito importantes, não pode faltar na nossa dieta alimentar, doutora. E nos últimos tempos tem se estudado muito a fibra, então tem se falado e constatado o benefício das fibras. Mas as fibras, elas já eram faladas lá em Hipócrates. Ele já relacionava, por exemplo, o bem-estar do intestino com o trigo integral, farelo de trigo integral. Então, as fibras, elas já são faladas, estudadas há muitos anos. Agora, só tocou num assunto interessante, porque eu, humanamente, assim, pensando, até para poder, orientar quem está em casa acompanhando o quadro aqui, a escolher a fibra, a adquirir e levar para casa a fibra. Quando eu penso em fibra, eu penso em farelo de trigo, eu penso em aveia, eu penso em pão integral. Porém, eu não imaginava que no abacate, com uma fruta tão como que a gente pode falar, cremosa, como ela, existe fibra. Existe fibra no abacate, além de ter um óleo maravilhoso que aumenta o HDL, mas ele também é rico em fibra. Então, como que a gente descobre se o alimento tem ou não tem fibra? Todos os vegetais têm fibras. Olha aí, certo? Viu? Então, todos os vegetais, todas as frutas, todos os legumes, eles vão possuir fibras. Alface tem fibra. Tudo. Rúcula então, tem fibra. A cenoura tem fibra. A maçã tem fibra. Nós temos dois tipos de fibras diferentes. Nós temos as fibras solúveis e as insolúveis. As solúveis são aquelas que formam um gel, que ela é muito importante para baixar colesterol e para emagrecimento, porque dá a questão da saciedade, e também para regular a glicemia nos pacientes diabéticos. Essa fibra a gente encontra em quais alimentos? A gente encontra na linhaça, na quinua, na casca da maçã, que tem a pectina. Então ela forma uma espécie de gel, e esse gel, ele, além dele proteger a nossa mucosa intestinal, ele arrasta o colesterol e faz com que os níveis de açúcar no sangue não, vamos dizer assim, não aumente rapidamente. Ele é lançado na corrente sanguínea gradativamente. E isso é muito bom para os pacientes diabéticos. Além de baixar o colesterol, que também é uma coisa muito boa para paciente diabético, e evitar doenças cardiovasculares. Olha só. Certo? E a gente encontra onde? Na linhaça, a gente encontra na quinua, a gente encontra na casca da maçã. Então, ela tem você sempre vai perceber que ela vai formar essa espécie de gel. A aveia também é rica em fibra solúvel. O brasileiro parece que de uns tempos para cá tem adquirido hábitos mais saudáveis, né? Por exemplo, alimentos como esses aí, eu não sei se eu é que descobri tarde, mas como linhaça, quinua e tudo mais, começaram a fazer parte mais da rotina dos brasileiros de um tempo para cá. A chia também tem aumentado muito. Por quê? Porque nós estamos com um aumento das doenças cardiovasculares, né? E as doenças cardiovasculares, elas trazem para si o diabetes, a hipertensão e muitas outras doenças que elas estão matando muita gente. E por que a gente está com esse grande número de doenças cardiovasculares? Porque o brasileiro, como outros países também em desenvolvimento, deixaram de comer. Nós passamos, na verdade, por uma transição nutricional, onde aqueles alimentos que tinham fibras foram trocados por os alimentos refinados. Doutora, diz que a fibra, inclusive, é tão importante que ela ajuda até a prevenir doenças, como a senhora citou, doenças cardiovasculares e o câncer. E aquelas doenças inflamatórias, que é outro problema, por exemplo, doença de Crohn, retocolite, são doenças que trazem um custo e acabam levando o paciente a óbito. Então, já se relaciona que essas doenças têm fatores genéticos e fatores ambientais, como a falta de alimentos que têm fibras. Resolve o problema de quem tem intestino preso? Isso. Essa questão do intestino preso é mais a fibra insolúvel, né? Que ela vai aumentar o bolo fecal e ela também vai fazer
fazer com que as fezes não fiquem endurecidas, porque essas fibras têm uma capacidade de absorver mais água no colo intestinal. Só que você tem que acompanhar na dieta, além da fibra, a quantidade adequada de água. Olha só que Certo? interessante. E essa questão, por exemplo, às vezes a gente fala assim, o intestino preso, as fezes muito endurecidas, as pessoas não levam muito a sério, mas o índice de câncer de cólon está relacionado também a esse mau hábito alimentar, consequentemente a obstipação intestinal. Existe diferença de fibras a serem consumidas pelo organismo masculino, feminino, crianças? Não existe, porque na verdade esses alimentos, quando eu falo assim, a maçã ela tem uma quantidade maior de pectina, que é uma fibra solúvel, que arrasta o colesterol. Mas nesses alimentos nós vamos encontrar tanto a fibra solúvel quanto a insolúvel. Então o certo é você ter essa variedade de legumes, de frutas, de aveia, de quinoa, de chia, que você tem, na verdade, as duas fibras. E daí você vai ter o benefício dessas duas fibras. Criança desde novinha, desde cedinho, já pode incluir. E essa questão... A fase da alimentação que começa a partir do sexto mês, isso. né? E essas fibras têm uma importância grande porque até é a questão da mastigação. Quando a gente começa a introduzir alimentos refinados, a gente perde o hábito de mastigar, não é isso? E as fibras, geralmente, elas estão em frutas, em verduras que exigem uma mastigação. Então, a própria mastigação, o fato de você, por exemplo, estimular mais a saliva, ela contribui também para a alimentação. Quando a gente fala de intestino, de fibras, a gente nunca pode esquecer que o nosso intestino, nosso trato gastrointestinal é o nosso maior sistema imunológico. Então, quando você tem um bom trato gastrointestinal funcionante, você vai responder melhor às infecções oportunistas. Por exemplo, a diarreia e até outro tipo de infecção. Então, por exemplo, se você mantém o trato gastrointestinal com fibras, porque essas fibras, elas não são metabolizadas. Elas passam intacta, muitas vezes, pelo intestino, mas elas são fermentadas. Quando elas são fermentadas, elas produzem bactérias. E essas bactérias têm uma importância na saúde do intestino. Olha aí, gente, tudo é uma questão de escolha, de opção, viver saudável ou não, né? Ou não, verdade. De repente aí, ó, é uma questão de hábito, de habituar-se. Por exemplo, você deixa lá a sua cozinha, a sua geladeira cheia de guloseimas, de salgados, frituras e tudo mais, vai acabar comendo aquilo. Mas se na sua geladeira tem lá sempre um iogurte, uma fruta preparada, lavadinha para a criançada comer, um pão integral, os hábitos vão se construindo. Exatamente. E hábito a gente constrói, como você fala. Então, eu não tenho o hábito de comer um arroz integral, mas você pode construir isso. Então, é o dia a dia, você mantendo a geladeira com frutas e verduras, você colocando isso à mesa, você comendo, você mostrando para o seu filho a importância disso. Doutora Alcione Altini, a beijoqueira da televisão também. Olha só, ontem eu estava no supermercado, numa aula... Comprando fibras. Não, numa aula com os alunos da gastronomia. Tá certo. E eu encontrei alguém lá que disse que assiste o nosso programa. Achou graças a Deus que tem uma pessoa que assiste o nosso programa. E eu não sei o nome dela, mas eu queria mandar um beijo, porque com certeza ela está nos assistindo, né? E queria mandar um beijo muito especial pra Salete, pra Ana Paula e pra Maria Emília, que é minha cunhada, e as duas são minhas sobrinhas, que elas não perdem o nosso programa, gente. Então tá certo, obrigado, bom, doutora gente? Alcione Altini, trazer uma dica especial pra você lá do Espaço Natural, onde o açaí é do seu jeito. Você pode montar o acompanhamento na quantidade que você desejar, o ambiente é agradabilíssimo, lá você encontra sucos, tapioca, sanduíches. E falando que assistiu aqui a propaganda na SIC TV, você tem 10% de desconto. Espaço Natural na rua Rio Marmelo, ali atrás da Praça do Skate Park, aqui popularmente conhecido. Tá bom? E açaí tem fibra também, Tem fibra. Você já foi lá? Eu quero ir lá. Vamos marcar de ir juntos, então a senhora paga a conta. Não. Pode ser? A gente divide. Até a semana que vem, doutora. Até lá. Beijo, gente. Saúde à mesa. Oferecimento Espaço Natural, onde o açaí é do seu jeito.